Governo do Estado do Rio de Janeiro. Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, apresenta. Das trevas surge o oculto. O ventre imperfeito gesta a maior criação. Um ser que desconheça qualquer limite. Apenas força e fulgor, ímpeto e desejo. A perfeição suprema em meio ao caos. Excesso que surge do completo vazio, para além de qualquer dor ou loucura. Mais alto que Deus, mais baixo que Satã. Poderosa, indômita, impiedosa, lasciva, livre. É preciso gerar esta criança, forjá-la na continuidade de meu sangue. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao quinto episódio do Mojicast. Eu sou o Matheus. E eu sou o Daniel. E no episódio de hoje a gente vai abordar o último filme do ciclo canônico do Zé do Caixão pelo José Mojica Marins, né? Então a gente está se aproximando do fim dessa minissérie de 7 episódios, né? Esse é o quinto. E o filme que a gente vai abordar hoje, na verdade, foi o último filme que ele realizou como Zé do Caixão, como esse personagem, né? E é um filme chamado Encarnação do Demônio, que é uma sequência direta de Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, o filme que ele fez nos anos 70, né? Então, a gente foi abordando nos últimos episódios, principalmente o ciclo metaficcional, né? Os 2 últimos episódios foram voltados para esses filmes que quebram a quarta parede mais do que os filmes do ciclo ficcional, que são filmes também que abordam muito o José Mojica Marins como um próprio personagem na narrativa. E agora a gente vai retomar e encerrar essa discussão acerca dos filmes do Zé do Caixão com esse longa que retoma a ideia de uma linha do tempo que desenvolve o personagem do Zé do Caixão, né? Essa linha realmente ficcional. Essa linha que coloca ele como um personagem, onde o José Mojica Marins é só o diretor do filme, ele não existe dentro da narrativa. Como vocês podem perceber, a gente ficou uma semana em ato, né? Podemos dizer assim. Então, pra gente poder recapitular um pouco do que a gente já comentou aqui nos 4 primeiros episódios do Mojicast, a gente começa lá com A Meia-Noite Levarei Sua Alma, que é o tema do nosso primeiro episódio. Depois a gente vai pro segundo filme dessa trilogia canônica, que é Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver. No terceiro episódio, a gente já vai pra Ritual dos Sádicos, ou então Despertar da Besta, que é esse filme que tem 2 títulos por aquela influência da ditadura, que a gente explicou no episódio. E no episódio mais recente, o episódio de 2 semanas atrás, a gente tratou sobre 2 filmes que entram bastante naquele ciclo metaficcional do Zé do Caixão, que foi Exorcismo Negro e O Delírio de um Anormal. E agora, né, nesse quinto episódio, a gente entra com Encarnação do Demônio, que é esse filme que é em 2008, muito tempo depois dos primeiros filmes do Zé do Caixão, inclusive das 2 primeiras partes dessa trilogia canônica, né? Mas ele vai ser o último filme que a gente vai estar abordando aqui no Mojicast, pois os próximos episódios a gente tem outros assuntos pra gente poder tratar. Então esse episódio vai ser o último episódio em que falaremos sobre algum filme do Zé do Caixão. E o filme desse episódio é Encarnação do Demônio. 40 anos, Bruno. 40 anos de resistência. E
Assim, isso que você mencionou do filme ter sido feito muito tempo depois das duas primeiras partes, né, não é necessariamente algo estranho ou algo incomum. A gente vê isso acontecendo em algumas produções estadunidenses, por exemplo, né, tipo Tron, que é um filme dos anos 80, foi ter uma sequência direta dele nos anos 2010, ou então Blade Runner, que é a mesma coisa, né? E no caso do contexto brasileiro, a gente tem isso com o Zé do Caixão. As duas primeiras partes foram feitas nos anos 60, e aí a gente vai ter essa sequência que foi feita só em 2008. E não foi por falta de tentar, né? Esse filme Encarnação do Demônio ele já estava há muito tempo na cabeça do Mojica, mas só na década de 2000, que principalmente uma época em que a gente tem toda uma reestruturação na maneira como as políticas culturais no Brasil funcionam, na maneira como a indústria cultural funciona, bem como a forma em como vai ser o fomento a essa indústria cultural, isso muda muito no Brasil ali nos anos 2000. Então isso é o que vai permitir também essa nova fase do Zé do Caixão, esse novo filme do Zé do Caixão, né? E o Mojica, ele passou muito tempo, podemos dizer assim, uma espécie de dormência, né? Um período de dormência na cadeira do diretor. Ele passou muitos anos sem dirigir filmes. Depois que o Ritual dos Sádicos, ou Despertar da Besta, como você preferir, ele foi barrado pela censura, ele passou anos, mais de uma década preso na censura, isso afetou muito a carreira do Mojica, né? Ele começou a perder trabalho, ele teve dificuldade em ter os filmes dele financiados. Muitos desses filmes eram projetos com o Zé do Caixão, e ele foi tendo uma dificuldade enorme de ter os projetos deles realizados. Então, uma coisa que ele começou a fazer muito foi recorrer a filmes de sexo explícito, que era uma coisa que muitos diretores faziam naquela época, dos anos 70 e 80 no contexto brasileiro. Boa parte dos diretores, principalmente da Boca do Lixo, em algum momento tiveram que fazer filmes de sexo explícito, né, filmes pornográficos. O Mojica foi um deles, né? Então isso afetou muito a carreira dele, e ao mesmo tempo ele conseguiu ter um certo sucesso e reconhecimento no exterior. Ele teve os filmes dele exibidos em mostras e festivais no exterior. Ele virou uma figura muito representativa do trash brasileiro, né? Ele apresentava o cine trash na Band, ele teve participações como ator em filmes de outros diretores que admiravam então ele teve todo esse período em que ele não estava dirigindo filmes, mas a figura dele ainda existia. E durante todo esse período em que ele não conseguia fazer filmes e teve que fazer filmes pornográficos, né? Ele não conseguia fazer seus filmes de terror pessoais, ele tinha que pensar em formas de conseguir dinheiro. E algumas dessas formas que ele conseguia era tentar capitalizar em cima da figura do Zé do Caixão. Então esse vestia Zé do Caixão, participava de algumas festinhas, às vezes até festas infantis para tentar ser tipo o monstro da festa, e isso acabou ridicularizando muito a imagem dele, né? Então, digamos assim que a imagem do Zé do Caixão foi ficando progressivamente cada vez mais manchada por isso. As pessoas começaram a ter uma dificuldade de levar ele a sério. Então, muito por conta disso também, que a imagem do Zé do Caixão hoje em dia é atrelada a algo tosco e cafona, realmente o estereótipo que a gente tem de trash, né? Então, por conta de todas essas coisas, o Mojica teve vários problemas de alcoolismo, né? Teve vários problemas de depressão, e isso afetou muito a maneira como os filmes dele foram sendo produzidos, né? E justamente isso que vai explicar esse período de dormência dele. Ele ainda consegue fazer o Exorcismo Negro ali nos anos 70, o Delírio de um Anormal, né? Ele consegue fazer alguns desses filmes que são bem importantes, mas os outros filmes pessoais do Zé do Caixão ele não vai conseguir tirar do papel. E assim, a gente tem que levar em consideração que tem, sei lá, uns 5, 7 filmes do Zé do Caixão que ele planejou e não conseguiu fazer, né? Então, é realmente um diretor que foi muito afetado pela ditadura militar, justamente por conta dessa censura que os filmes dele sofreram. Então, não é à toa que a biografia do Mojica, que é o Maldito, fala sobre como ele é um dos diretores que mais foram afetados pela ditadura militar. Até que nos anos 2000 ele consegue fazer o Encarnação do Demônio, um grupo ali, né, com algumas pessoas que já admiravam muito o trabalho dele, né, alguns seguidores, alguns admiradores, que vão se reunir, vão ajudar ele no roteiro, vão ajudar ele na produção dos efeitos, e vão ajudar ele a fazer esse filme em 2008, que provavelmente é o maior filme, né, a maior produção dele. E é muito interessante também, né, comentar sobre essa questão de como lá fora já era às vezes comum e essa questão do fazer um filme em sequência depois de anos, né?
E podemos até dizer que, novamente, né, o Zé do Caixão ele faz algo que, de certa forma, depois vai tomar um pouco mais de sucesso e mais recorrência, porque, por exemplo, hoje em dia a gente tem um grande aglomerado daquelas famosas sequências legados, né? Que são aquelas sequências que estão saindo, principalmente nos filmes de terror, anos e anos depois do primeiro filme, e que são uma sequência direta para esse primeiro filme que foi lançado há décadas atrás. Então, de certa forma, é quase como uma sequência legado também, né? Só que foi lançado em um momento onde esse termo ainda não havia sido lançado, né? Onde esse termo ainda não estava em alta. Então, como você mesmo comentou, não é algo assim tão anormal, né? E principalmente também pelo fato, né, como você mesmo comentou, de que era um filme que ele era para ser feito logo após os 2 primeiros filmes. Então seria uma trilogia que estaria ali em sequência, leal uma atrás da outra. Só que por todos esses motivos de censura, de falta de orçamento e etc, o Mojica ele não conseguiu fazer esse filme quando ele queria, mas ele pôde fazer esse filme em 2008. E a sequência Legado, né, ela tem essa tipicalidade de pegar o primeiro filme, o original, né? E preservar ele e excluir todas as outras sequências, né? Mas a gente pode dizer que meio que Encarnação do Demônio também faz isso, mas não dessa forma. Porque a gente tem o primeiro filme e no segundo filme a gente tem um pequeno retcon do final desse filme. Porque como a gente comentou no episódio 2, o final para esse segundo filme da trilogia canônica, ele seria diferente. Porém, o Mojica teve que modificar por causa da censura. Então agora, em 2008, onde ele já não tinha mais que dar satisfação para a censura, ele pôde fazer um final que não era exatamente aquele que ele queria, mas que era um final que para ele fazia mais sentido com o que o personagem passava dentro da sua história. Então a gente tem esse pequeno retcon no final do segundo filme, onde que é mostrado pela encarnação do demônio, que meio que é quase a mesma dinâmica dessa sequência Legados, que tem saído bastante, onde elas ignoram completamente tudo que aconteceu depois do original. Mas indo para 2008, né, que é quando o filme realmente vem a ser lançado, mesmo que ele era planejado para ser lançado após o segundo filme da trilogia canônica, ele é lançado apenas em 2008, e esse filme ele traz um Zé do Caixão diferente, bem diferente do que a gente estava acostumado a ver nesses primeiros filmes da trilogia canônica. É um Zé do Caixão muito mais velho, e é um Zé do Caixão que ele está por 40 anos preso, e ele finalmente é solto, porém ele acaba dando de cara com um mundo que ele não reconhece mais. Porém, mesmo que ele tenha ficado todo esse tempo preso, podendo repensar os seus atos, ele não faz isso. Ele volta ainda pior e ele continua com a mesma essência do Zé do Caixão que a gente já conhecia lá atrás nos primeiros filmes. Então ele continua com essas questões e esses objetivos que ele tinha lá no primeiro filme. É basicamente o mesmo Zé do Caixão, porém o Zé do Caixão um pouco mais velho. E aí a gente tem essa continuação do segundo filme, que é o Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, e que finaliza essa trilogia canônica do Zé do Caixão. Calma, Josefel, que viemos em paz. Calma. O seu sistema me prendeu. O mesmo sistema está me libertando. E você não pode fazer nada. Inferior, você e todo o seu mundo, que não são capazes de dar uma solução, nem para quem pode destruí-los. Demônio. Josefel Zanatas, você está livre. Só espero que em sua mente hoje só exista você, Josefel. Que o assassino que você foi esteja morto e você regenerado. Para o seu bem, renegue Zé do Caixão. Por Deus, Josefel! Por Deus!
Pois é, você tinha mencionado algumas dessas coisas de que ele vai preso e ele volta até provavelmente pior. E assim, o Encarnação do Demônio, ele, por ser uma sequência direta do Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, ele incorpora muitas das ideias que a gente vê nesses filmes do ciclo canônico do Zé do Caixão, né? Ele vai trazer algumas mudanças, algumas coisas novas, mas ele ainda tem um pouco daquilo que a gente falou no segundo episódio, que é esse senso de repetição. O segundo filme, a gente comentou sobre como ele era quase um remake do primeiro em alguns pontos, só que aprimorado. Esse terceiro filme eu não iria tão longe, eu não diria que ele é como se fosse um remake, mas ele também é um filme que, sem dúvida, ele traz algumas novidades, mas ele mantém muita das ideias originais num senso de repetição mesmo. Ele continua essa ideia de colocar o Zé do Caixão numa busca pela mulher perfeita, entre aspas, que vai trazer a ele o filho perfeito. Então a motivação do Zé do Caixão continua a mesma, ele não se desenvolve muito em relação a isso. O que o filme faz de novo e de diferente, principalmente, é tirar o contexto de Vila Velha, que era aquela cidade meio rural, meio em que a gente não tem muita noção do tempo e espaço em que ela está presente, e o que ele faz é colocar o personagem no contexto da metrópole, né, num ambiente mais de periferia, num ambiente mais urbano. É uma coisa que ele já estava fazendo nos filmes metaficcionais dele, então aqui a gente vê um pouco dessas duas vertentes se esbarrando. Então ele sai um pouco dessas preocupações do campo rural e ele começa a entrar mais nessas preocupações do campo urbano. E é claro que isso vai ter muitas coisas semelhantes ao meio rural, mas ele também vai trazer um leque de diferenças. Então, o Mojica, ele consegue abrir algumas possibilidades para explorar nesse terceiro filme, ao mesmo tempo que ele retém muito do que a gente já tem naturalmente atrelado ao Zé do Caixão. Isso é uma coisa comum em franquias de terror e até em franquias de super-herói, que é essa ideia de que o mundo pode acabar na primeira parte, mas na segunda parte ele vai voltar como se nada tivesse acontecido, sabe? Ele vai trazer de volta esse status quo. E nesse terceiro filme, o Mojica está principalmente fazendo uma obra que tem esse amparo metaficcional, que é o Zé do Caixão tendo que se adequar aos novos tempos. Isso não deixa de ser muito diferente do que o Mojica precisou fazer, né? Ele passou muito tempo sem dirigir um filme, então ele tinha que se adequar aos novos tempos, ele tinha que se adequar ao novo século, inclusive. E o personagem dele tem que passar pela mesma coisa, ao mesmo tempo que o personagem dele sai desse contexto rural e passa a habitar esse contexto urbano. Então vai ter algumas diferenças, vai ter novidades, ao mesmo tempo vai ter esse senso de que as coisas não mudaram tanto, porque o que guia o personagem continua sendo basicamente a mesma coisa. Os tipos de punição que ele sofre ou que ele inflige nos outros continuam bem parecidos. Então é um filme que ele está sempre coabitando esse espaço de inovação e repetição. E uma dessas coisas que o filme traz esteticamente, que meio que conversa com isso que a gente vinha falando sobre os Education nos episódios anteriores, é essa ideia do camp, né, do trash, essa ideia de que o filme sabe que é trash e o filme é meio autoconsciente do que ele é, né? Então, por exemplo, a gente falou muito sobre como os filmes, principalmente do ciclo metaficcional, tem muito grafismo de quadrinhos, né? O Ritual dos Sádicos, ele é um filme que abre com ilustrações de quadrinhos, né? E toda essa ideia de quadrinhos guia vários dos filmes do Caixão, porque o Mojica, ele era um leitor muito ávido de HQs. Ele não lia tanto livros, mas ele lia muito HQs. E isso guia muito da estética que ele constrói ao longo dos filmes do Caixão. E nesse daqui, o filme abre com uma cena de animação, ele tem uma abertura em animação, né, que é o tipo de coisa que conversa com a estética do Zé do Caixão. Né, o Zé do Caixão, ele não é um personagem que, por mais que os filmes dele sejam em preto e branco, né, eles têm muito dessa natureza meio exagerada, meio alta, meio aquilo de showman, de apresentador de uma história de terror, né? Então, ele traz isso daqui para esse filme. Esse filme continua carregando isso, né? Então, é aquilo que eu tava falando sobre como o tempo muda, os tempos mudam, o personagem envelhece, mas algumas coisas continuam as mesmas. Então, é aquele lance da estética que a gente fala de Grand Guignol. Para quem não lembra, Grand Guignol eram aqueles teatros que tinham principalmente na Inglaterra, que eram histórias de terror banhadas a sangue, banhadas a toda essa visceralidade, e que chocavam o público na época, né? Então, algumas coisas clássicas, algumas imagens
clássicas do terror, que é a multidão, o corcunda, a cripta, tudo isso continua aqui com esse tom mais colorido, né? Então isso traz uma nova imersão. Principalmente por causa dessas cores fortes, essas cores saturadas, esse vermelho bem sangue. Então o filme continua abordando várias dessas estéticas da contracultura, dessa aproximação dos quadrinhos, por conta dessa abertura animada, mas aqui ele também faz algumas coisas diferentes e que conversam com a estética que ele vinha elaborando nos filmes anteriores, né? Então, por exemplo, o segundo filme, ele é um filme em preto e branco, que tem uma cena icônica do inferno em cores, o inferno mega colorido. Uma coisa interessante que ele faz aqui é que ele tem um filme em cores, mas tem personagens fantasmas que são em preto e branco, né? Eles são pintados de tons acinzentados. E esses fantasmas são personagens dos filmes anteriores, para meio que trazer essa ideia de culpa que o personagem vem carregando, né? Então ele cria meio que esse efeito oposto. Então o filme todo ele é explosivo em cores, mas quando ele começa a trazer esses fantasmas são acinzentados, esses fantasmas são em preto e branco. O fato desse filme ser em cores não muda nada a natureza visceral que ele tem. Ele continua sendo grotesco, mas ele faz um filme que celebra os anteriores, apesar de alguns pontos dos anteriores serem ultrapassados, e o filme não percebe muito isso, é um dos problemas que esse filme tem, mas ele consegue ser tão surrealista quanto os outros dois, né? Tudo que encontrei em minha busca foi a fraqueza e a crendice. Por não suportá-las, exerci a única lei que não pode ser revogada: a lei do mais forte. Eles então se juntaram para me matar, na defesa de seu mundo falso e de suas sagradas mentiras. A cruz, padre! A cruz! O símbolo do filho! Mas esse final seria fácil demais para eles. Por Deus, não atirem! Me dê essa maldita cruz, padre, para que eu possa crucificá-lo outra vez! Está preso! Preso! Mãos ao alto! Santo Expedito! E também, né, a gente tem toda essa questão sendo trabalhada nesse novo filme, né? E aí a gente também traz essa questão, né? No caso, o Mojica, ele traz essa questão logo no começo do filme, como parte de um dos temas chaves, né? A situação carcerária, né? Todo esse sistema carcerário que, no caso, né? A gente tá falando de um filme que se passa em 2008, né? Então a gente já tem umas certas mudanças muito para pior, né, de 2008 para 2022, mas a gente já tinha um sistema carcerário caótico na época, e o Mojica, ele meio que traz isso para dentro do filme, porque a gente tem esse começo do filme onde o Zé do Caixão tá preso durante anos, e os policiais já tem medo dele, já tem esse receio de quem ele é como pessoa, e ele acaba meio que trazendo um pouco desses tópicos para dentro do filme. São não só esses tópicos, mas também a questão do estado da igreja e como eles acabam sempre andando juntos. Então a gente tem muitas questões sendo trabalhadas assim em torno do filme, e que já era algo que é meio que característico, podemos dizer assim, do Zé do Caixão, do Mojica, porque nos filmes anteriores a gente já tinha esses tipos de temas
sendo trabalhados, não o tema específico de situação carcerária, mas os temas que estavam em volta da nossa sociedade na época. Por exemplo, a gente comentou no episódio 3 sobre a questão das drogas e da contracultura. Então a gente vê que o Mojica, de alguma forma, ele sabia lidar com o que estava acontecendo no mundo. Ele sabia pegar isso e colocar para dentro dos filmes dele, de alguma forma, para poder trabalhar isso como parte da narrativa. Então, em Encarnação do Demônio, a gente tem essa questão da situação carcerária, da igreja, do Estado, e tudo isso que acaba perpetuando ali no meio do filme, que acaba sendo um estopim para a história, né? Para o próprio personagem em si, para o desenvolvimento dele. E então a gente vê como que não só o Mojica, mas todo o cinema de terror mesmo, o cinema de horror, ele sempre trabalhou com esse tipo de questões, né? Sempre foi colocado essas questões que às vezes poderiam ser vistas como tabus, ou então que eram questões que eram evitadas de ser faladas, ou então que as pessoas viam elas apenas de uma única forma, de uma única perspectiva, né? Isso sempre é trabalhado dentro do cinema de horror, e o Mojica é uma das pessoas que contribui para isso dentro daqui do cinema de horror do Brasil, né? Então, assim como nos filmes anteriores, ele continua trazendo essas temáticas e dialogando com elas enquanto o personagem está ali sendo desenvolvido. Claro, dependendo da percepção do personagem e do próprio Mojica como diretor, esses assuntos eles podem talvez não ser debatidos da forma mais correta, mas ainda assim é uma forma onde a gente vê de como ele se atentava para aquilo que estava acontecendo no mundo e pensava, bom, posso tentar incluir isso dentro da narrativa porque isso vai conversar com o público que está ali vivendo aquilo naquela época. Então a gente tem muito essa questão também de saber quem é o seu público naquele momento e trazer essas temáticas para dentro dos filmes, né? Que no caso de Encarnação do Demônio acaba sendo essa questão do sistema penitenciário, dessa questão do Estado da Igreja e como muitas vezes a corrupção já está intrínseca dentro desses dois polos. Então isso tudo acabava sendo trazido dentro dos filmes do Mojica, e Encarnação do Demônio, que é basicamente o último filme do Zé do Caixão, isso não ia ser diferente. E assim, essa terceira parte, ela continua tendo essas ideias que acompanham e sintetizam o personagem, toda essa exploração que ele faz, e a mudança do contexto rural para o contexto urbano acompanha isso, porque eu acho que nesse filme, mais que nos outros, o Mojica consegue dar uma dimensão maior para os personagens secundários, né? Até porque são atores e atrizes um pouco melhores do que os que ele trabalhava antes, mas também pelo fato de que ele consegue colocar o dedo em algumas feridas do país que os filmes anteriores também faziam, mas que agora ele é amparado por um contexto que se adequa melhor, digamos assim. Porque, por exemplo, o vilão ele começa dentro dessa situação carcerária, né, na prisão, no presídio, uma situação de completa miséria, e ele é libertado depois de várias décadas confinadas, e ele não sai de lá melhor e nem reformado, sabe? Ele sai tão mal, ou então talvez até pior, do que ele tinha sido antes. Parece até que teve uma espécie de desumanização dele, do segundo para o terceiro filme. Isso nunca é algo realmente explorado, mas é algo que pode até ser atribuído como uma crítica ao cárcere, porque isso meio que aponta a justiça brasileira como sendo completamente falha e completamente fracassada, porque permite uma criatura cruel como o Zé do Caixão, que devia estar em prisão perpétua, andar livre e solto novamente, e sem nenhum esforço para tentar reingressar ele na sociedade, né? Então, essa ideia de um mundo sem heróis, só com pessoas, só com vilões ou vítimas, digamos assim. Essa ideia é algo que permeava bastante o primeiro e o segundo filme, né? Porque eles lidam muito com isso de influência, de como da influência que o Zé do Caixão pode ou não ter nos outros, ou da influência que a igreja tem ou não nos outros, né? Então, a maioria dos personagens eles têm uma natureza corrupta, eles têm algum tipo de depravação, ou eles têm algum tipo de hipocrisia. O próprio Zé do Caixão é um personagem extremamente hipócrita, então isso é algo que ele já vem carregando dos outros filmes, e que aqui ele adapta e ele atualiza para esse contexto, que sempre foi de alguma forma atual, né? Porque o Brasil sempre foi um país que teve problemas em separar igreja e Estado, ou então problemas com a maneira como trata o seu povo, com as desigualdades sociais, a miséria, né? Então, nesse filme,
quase todo mundo são vilões, são carniceiros, são sedentos por sangue, são animalistas, a polícia, a igreja, o Zé do Caixão, até, sei lá, as pessoas da ciência. Então, o Mojica cria um filme que é provavelmente um dos mais nihilistas dele nesse sentido, de ser uma obra onde ou você tem vilões ou você tem vítimas. E aí, por conta disso, os personagens da Metrópole, eles têm muito mais agência do que os personagens do meio rural nos filmes anteriores, porque eles estão meio que sempre lutando para sobreviver a esse estado opressor que mata crianças de maneiras sádicas. A gente vê cenas de policiais matando crianças periféricas, crianças faveladas. Então, existe um paralelo muito mais direto sendo traçado entre o Zé do Caixão e o resto da sociedade. Né? Nos filmes anteriores, a gente via isso muito mais focado no aspecto da crença e da religião, e aqui é um pouco mais nesse sadismo e violência. É sadismo mesmo a palavra a ser usada, porque o Zé do Caixão está em busca de criar o filho perfeito, né? Mas ele aprecia e ele se deleita na tortura e na morte dos outros. Ele gosta de matar mulheres. Isso não é muito diferente do que as forças opressivas do Estado fazem. Então, são duas figuras que sentem quase que esse tesão em oprimir a população, em subjugar a população de certa forma. Essa crítica, eu acho que é um dos pontos altos do filme, porque ajuda a modernizar o mito do Zé do Caixão. O Zé do Caixão, a gente fala muito nessa série, que ele é esse veículo para representar tudo que há de pior na humanidade, mas também na sociedade brasileira. Né? Então ele funciona como essa cápsula para explorar tudo que há de vil na sociedade brasileira. E esse horror, ele vai se adequando aos tempos. Ele vai se adequando aos tempos que nem o personagem mesmo, conforme ele vai atravessando as décadas. Então, o Brasil, ele é um país marcado por tragédias e pela opressão policial, por catástrofes na situação carcerária. Então, é um país que produz essas desigualdades sociais e também produz justificativas para matar. E aí, nesse caso, é meio que a situação perfeita para você ter um personagem como Zé do Caixão e para ele ser um bicho-papão brasileiro. Porque ele vai estar absorvendo tudo isso e ele vai estar ilustrando tudo isso, todos esses problemas sociais, na forma de um personagem. E assim como ele aborda a polícia, é interessante como ele aborda também de um jeito meio escrachado a igreja. Porque aqui ela é tão sanguinária e tão sedenta por vingança quanto o próprio Zé do Caixão, sabe? Não tem nenhum sinal de amor ao próximo. Então isso funciona meio que como esse aviso da igreja e do Estado se cortejando, algo que infelizmente é muito presente no Brasil atualmente. E outro elemento que é interessante é o culto que se faz ao Zé do Caixão. Porque o Zé do Caixão, ele acorda na atualidade e ele tem vários seguidores. Né? Ele tem várias pessoas que querem estar ali para ouvir o que ele tem a falar. É uma metáfora um pouco para religiões e cultos de seguidores que realmente buscam esse culto à imagem, né, de uma forma meio sádica e meio cega, que já era feito nos filmes anteriores, e que aqui é muito mais voltada, porque aqui é realmente os seguidores do Zé do Caixão, sabe? É menos as pessoas com medo do Zé do Caixão e mais as pessoas que querem segui-lo, né, que acreditam no sadismo e na visão de mundo deturpada que ele tem a passar, que também, infelizmente, é muito atual para o Brasil. Né? Então, é esse culto da imagem de um ser autoritário, que, de novo, se aproxima muito do fascismo. O filme não faz muito com essa ideia, infelizmente. Ele tem um início que é bem promissor e ele tem várias chances de explorar ainda mais as fraquezas e as contradições que as crenças de alguém como o Zé do Caixão tem, mas esses seguidores do Zé do Caixão, eles têm muito pouca personalidade, em contraste com os coadjuvantes da Metrópole. Então, isso é uma ideia boa e interessante que o filme pouco explora. E é um paralelo muito inteligente para se traçar, né? Nos filmes anteriores, você tinha essas pessoas com medo do Zé do Caixão e acreditando fielmente e cegamente nos ensinamentos da igreja. E aqui você tem um pouco o contrário disso, as pessoas seguindo fielmente o que o Zé do Caixão tem para falar. Só que o Zé do Caixão é uma pessoa completamente hipócrita, completamente contraditória, e é perigoso você seguir alguém como o Zé do Caixão. Porque ele se aproxima, a crença dele se aproxima muito do nazismo, do fascismo, por conta desse aspecto de eugenia, né? Dele acreditar numa mulher perfeita, num filho perfeito e no sangue como sendo essa chave para a imortalidade, essa chave para uma raça forte, para uma raça promissora. Isso é algo que pauta a eugenia, que por sua vez pauta o nazismo. Então é algo muito perigoso,
né? Novamente, é aquilo do personagem ser banhado e ser esse espelho para o que há de mais vil e contraditório na humanidade. E aí, dentro desse contexto, você vai ter pessoas que seguem ele. E, assim, é curioso como esse filme, ele provavelmente tem as personagens femininas mais desenvolvidas, entre aspas, né? Personagens femininas que têm mais urgência e que têm mais destaque. Você, por exemplo, tem uma bióloga no começo do filme que ela é super provocadora, ela é uma pesquisadora que está tentando abalar a sociedade usando a ciência, mas que também estabelece uma espécie de pânico moral. Só que a narrativa dela não vai a lugar nenhum. Então você tem mais personagens femininas que vão tentando assumir um papel de destaque, mas por outro lado esse é o filme que provavelmente mais foca na destruição dessas mulheres, né? Então o filme tem o filme usa muito da degradação do corpo feminino, na destruição do corpo feminino, de forma muito mais chocante, eu acho, do que os anteriores, porque os anteriores tinham muito essa ênfase na sensualidade, que era algo quase no sentido de que a gente sabe que tá vendo um filme, né? Esse daqui ele tem um intuito maior de chocar com a violência, eu acho. Porque, por exemplo, tem uma cena bem gráfica, bem grotesca, em que o Zé do Caixão tá torturando uma mulher e ele insere um rato na vagina dela, que é o tipo de coisa que era comum na ditadura militar, era uma tortura comum na ditadura militar. Existem relatos e existem denúncias feitas, por exemplo, ao Ustra, de que ele fazia justamente isso, de que era uma forma de tortura que era muito normalizada ao corpo feminino naquela época. Então, a gente já sabe que o Zé do Caixão, ele é um personagem que, por mais que ele não fale, ele odeia mulheres, ele tem raiva de mulheres. Esse filme aqui coloca isso de uma forma muito mais expressiva, explosiva, até de forma meio exagerada, eu acho, até talvez mais escrachada do que precise, mas ele tem esse intuito de botar o Zé do Caixão como uma pessoa ainda mais psicótica nesse sentido, né? Uma pessoa que realmente tem raiva de mulher, que não gosta de mulher, e que muito do que motiva ele é um senso de até punição do corpo feminino. E tudo isso, essa maneira como essa estética crua e violenta vai se diferenciando dos outros, porque os outros também já tinham essa natureza crua, que inclusive era revolucionária para a época em que os filmes foram feitos. Aqui, a gente tem que levar em consideração que eles são feitos num contexto de anos 2000, em que violência em cinema já estava um pouco mais normalizada. As pessoas, não que elas não se chocassem, mas elas se chocavam um pouco menos, e hoje em dia elas provavelmente se chocam menos ainda, né? Então você tem um filme novo do Zé do Caixão sendo feito nesse contexto, que é um contexto de jogos mortais, torture porn, todo esse tipo de coisa. Então ele vai tendo que se atualizar a isso. E é muito interessante a gente tocar nesse assunto sobre o torture porn, porque o que acontece? Como a gente já comentou aqui outras vezes, né? O terror ele se divide em várias vertentes. Então, dependendo da escolha, né, do diretor ou do roteirista, ele provavelmente vai, às vezes até sem querer, encaixar aquele filme de terror em alguma dessas caixinhas, né? Ou então ele vai simplesmente se inspirar nessas caixinhas. No caso dos primeiros filmes do Zé do Caixão, ele tinha muito aquela coisa do terror sobrenatural, que era muito forte nos anos 70, né? Então a gente tem muito essa questão do como o cinema, ao longo das décadas, ele foi se moldando e ele foi tentando coisas novas, principalmente o cinema de terror. Como a gente já tocou nesse assunto do cinema de terror em geral, lá no começo, quando a gente falou sobre sequência legado e etc., a gente acaba voltando nele agora para falar um pouco sobre essas vertentes do terror como obra cinematográfica. Então, a gente tem, por exemplo, os anos 70 muito comum o terror sobrenatural. Os anos 80 que estava muito em alta os slashers. Nos anos 90 a gente ainda tinha um pouco de slasher, mas a gente já estava começando a ter aqueles filmes teens, né? Aquele terror um pouco mais juvenil e etc. Lá para os anos 2000, começo dos anos 2010, a gente tem uma onda muito forte com essa questão mais gráfica e violenta, né? A gente chama essa coisa do torture porn, né? Ou então até mesmo o próprio body horror, né? Que também era muito comum, como Centopeia Humana, por exemplo. Então a gente tem isso muito em alta
E isso, o Mojica acaba bebendo isso de fora, né? Dos filmes que estão fazendo sucesso lá fora. Então, como o próprio Matheus falou, a gente tem Jogos Mortais, a gente tem O Albergue, a gente tem Pânico na Floresta. Então, a gente tem todos esses filmes que começam a abordar essas coisas muito gráficas, essas cenas gráficas de violência, de decapitação, de tortura. E ele acaba trazendo isso pra dentro do filme. Só que não é um filme que parece muito com Jogos Mortais. Não é. Essa questão específica sobre a forma como ele representa as mortes, as violências que acontecem no filme, se inspiram muito nisso, né? A gente também tem o extremismo francês, que também foi algo que ficou em alta nesses anos 2000. Então a gente tem toda essa questão sendo trabalhada no cinema de terror em geral, e o Mojica, obviamente, iria trazer isso para dentro do filme e desse universo do Zé do Caixão. Então a gente tem, como a gente comentou, a gente tem um filme do Zé do Caixão ainda, mas é um filme do Zé do Caixão que precisa ser atualizado. Então, para ele ser atualizado, ele sai um pouco daquilo em que ele conseguiu fazer sucesso lá no começo, quando ele lança A Meia-Noite Levarei Sua Alma, Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, e etc. E ele vai tentar trabalhar outras formas e outras perspectivas desse personagem, que a gente sabe que ele é ruim, mas ali naquele momento em que ele precisa passar e finalizar toda aquela trilogia, toda aquela história, ele traz essas novas facetas ainda mais macabras e mais violentas desse personagem. Então a gente tem toda essa questão sendo trabalhada, como o Matheus também falou, com referências também à própria ditadura militar, como uma forma de até mesmo, talvez, confrontar esse momento da política brasileira sombrio, em que ele viveu, em que ele produzia os primeiros filmes, né, e que ele foi muito prejudicado, e agora ele podia falar isso de forma bem aberta. Então a gente vê meio que, né, de certa forma, como um subtexto, né, como se, tipo, o Zé do Caixão é basicamente um militar da ditadura militar, sabe? Ele tá ali, ele não é bom, e ele vai te fazer mal, e você não é pra gostar dele, você não é pra ficar próximo dele, como o próprio Matheus comentou. Então a gente tem esses aspectos do torture porn, do body horror, e tudo que estava em alta nessa época de 2000, 2010, dentro desse filme, que é um filme do Zé do Caixão. Só que aí ele vai utilizar isso para dentro da narrativa do personagem, dando a sua própria identidade. Porém, a forma gráfica e as escolhas que ele usa para representar as mortes e toda a violência presente no filme tem uma certa inspiração vinda lá de fora, que ele vê o quanto sucesso aquilo está causando e ele pensa, eu vou trazer isso para dentro do meu universo. Sente-se. Não, padre, hoje eu não tenho muito tempo, não. O que o senhor deseja? Sem rodeios então, coronel. Sem rodeios. Quero ajudá-lo a capturar e matar o assassino de meu pai. Isso lhe diz alguma coisa, coronel? Meu pai era médico. Foi assassinado por esse tal Zé do Caixão. O funerário maldito. Agora soube que ele está vivo. Esse homem obcecado para arrumar uma mulher para gerar um tal filho perfeito. Delírios de um anormal. Delírios que levaram muitas vidas e o meu olho. Padre, eu te juro, esse homem vai morrer nas minhas mãos. Coronel, juntos poderemos flagelar Zé do Caixão com os piores tormentos desse mundo. E do outro também. O senhor matará o corpo. E eu condenarei a alma de Zé do Caixão. Eu sou um sacerdote. Posso sentenciá-lo aos horrores do inferno. Posso amaldiçoá-lo antes que... E meio que continuando nesse assunto, né, sobre o Zé do Caixão ele meio que precisar se atualizar e entender o que está acontecendo no universo de horror e na sociedade atual para poder trazer isso para dentro dos filmes dele, né? A gente acaba meio que se deparando com uma pergunta, né? Com uma questão. Porque o Zé do Caixão é um personagem que já era tão antigo, né? Que surgiu lá nos anos 70. A gente começa a se perguntar se esse personagem ele tem um prazo de validade, né? Se esse personagem ele realmente conseguiria fazer sucesso no tempo atual. Porque, por exemplo, a gente tem muitos ícones do terror que acabam ainda se tornando memoráveis por ter ficado muito na imaginação das pessoas. Mas aí o Zé do Caixão, que ele está trabalhando em um local aqui no Brasil onde a gente não tinha esse apelo tão grande em relação aos filmes de terror como era lá fora,
a gente acaba tendo essa pergunta, né? Muito também pelo motivo, muito também pelo fato dessa questão que o próprio Matheus comentou no começo do episódio, onde ele meio que passa um certo tempo adormecido, não é? Então a gente meio que se depara com essa pergunta de se será que o Zé do Caixão já não está datado? É isso que você comentou sobre o Zé do Caixão estar ou não datado, é uma boa pergunta, principalmente se a gente analisa a maneira como esse filme conversa com os outros do ciclo canônico, mas também como ele difere dos outros do ciclo canônico. E até do ciclo metaficcional mesmo, né? Porque é um filme que ele carrega muito das ideias, né? Ele trata o sobrenatural de uma forma muito parecida, né? O sobrenatural está muito mais próximo de algo psicodélico e alucinatório do que o sobrenatural, realmente sobrenatural, dos filmes ciclo metaficcional, né? Então ele se aproxima mais do ciclo de ficção dessa forma, mas ao mesmo tempo ele é um filme que, por mais que ele carregue esses temas dos episódios anteriores, ele também ele não se adapta tão bem aos novos tempos como parece. Ele se adapta bem nessa roupagem, nessa atmosfera, nessa mudança do rural para o urbano, nessas preocupações urbanas da opressão do Estado, da violência a pessoas em situações periféricas. Mas ao mesmo tempo, o personagem do Zé do Caixão ele não é muito atualizado, ele não é muito aprofundado. E eu acho que isso daí é uma das deficiências do filme nesse sentido, porque ele apresenta muitas ideias boas, mas o que mais afeta é o fato de que o Zé do Caixão ele não é tão trabalhado quanto ele é nos filmes anteriores. Porque a gente vê um foco muito grande no A Meia-Noite Levarei a Sua Alma ou Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, que é essa humanização do personagem. Ele é assustador justamente porque ele é muito humano, sabe? Ele é um monstro humano, ele é um monstro homem, ele não é uma criatura, ele não é uma aberração de outro mundo, ele não é um ser demoníaco. Ele é assustador justamente porque ele é um homem. E o que torna ele, eu acho talvez até mais assustador, é o fato de que ele é muito humanizado. Ele tem momentos em que ele sente muito medo, ele tem momentos até em que ele sente um pouco de tristeza. Então ele tem essas facetas e essas sensações humanas. E eu acho que nesse filme existe essa tentativa de adaptar ele a novas situações, a novas realidades, mas ele não é tão aprofundado. Ele raramente demonstra emoção para além de raiva, sabe? Eu acho legal porque no começo do filme tem uma situação em que ele é meio que atropelado por um carro e ele é xingado pelo motorista. Então tem um pouco de uma veia cômica ali que é até bem-vinda, porque é o personagem meio que hibernando, adormecido por muito tempo e acordando numa nova realidade. Então, existe essa questão temporal desse filme ter sido feito tanto tempo depois dos originais, e o Mojica mesmo não está muito acostumado com os novos tempos. Parece até que ele não está acostumado com a nova década, com o orçamento robusto que ele tem agora. Então, assim, nos filmes anteriores, esse senso de teatralidade conversava muito com a estética no geral. Mas aqui parece que tem um esforço um pouco maior de buscar um realismo visual que não conversa com essa natureza caricata do personagem. Eu acho que pela primeira vez a atuação do Mojica trabalha contra o filme ao invés de a favor do filme, porque a realidade era muito aumentada nos filmes anteriores. E aqui eu acho que o filme não consegue equilibrar muito bem esse senso de realidade aumentada com realidade mesmo, né? Porque a gente vê essas preocupações sociais sendo colocadas muito mais em vista nesse Encarnação do Demônio do que eram nos filmes anteriores. Nos outros filmes era um pouco mais do subtexto. Aqui é muito mais direto essa preocupação a respeito da igreja e do Estado, né, a respeito da violência e da opressão policial. Mas por mais que ele tenha essas ideias promissoras envolvendo a genética, envolvendo o culto ao Zé do Caixão, envolvendo essa batalha contra a polícia, contra a igreja e toda essa situação da metrópole, o ritmo do filme é muito prejudicial, porque ele cansa. Ele é cansativo. Então, os personagens eles têm uma aura um pouco mais realista, um pouco mais dramática, que eu acho que destoa da realidade aumentada no Zé do Caixão. Porque nos filmes do Zé do Caixão anteriores, o Mojica dava a melhor atuação, mas era uma atuação bem exagerada, bem escrachada. Aqui, a gente vê personagens com essa atuação exagerada, escrachada, e a gente vê personagens com uma atuação um pouco mais pé no chão. Então tem meio que um conflito entre esses dois tipos de atuação e de abordagem. Então, por mais que ele tenha algumas boas ideias e que ele coloque ótimas ideias na mesa, ele meio que não vai a lugar nenhum.
Então, ele contrasta com os filmes anteriores dessa forma, sabe? Ele tem essa, essa dificuldade de encontrar algo que justifica a existência dele. E por alguns momentos ele parece que vai conseguir dar uma desenvolvida nisso, né? Esse senso que a gente falou, de como o presídio meio que transforma o Zé do Caixão em alguém ainda pior, ou então essas personagens femininas novas que vão estar ali para tentar meio que contrabalancear o Zé do Caixão, para tentar questionar os métodos dele, a filosofia dele, ou então para tentar meio que servir como um outro lado do espectro do Zé do Caixão, são personagens que vão acabar não sendo suficientemente trabalhadas, suficientemente desenvolvidas. Então o filme vai meio que sempre apresentando algo interessante e esquecendo ali na frente, deixando de desenvolver ali na frente. Então é um filme que vai meio que trabalhando contra ele mesmo. Ele acaba sendo cansativo por conta disso. Ele não tem aquele ritmo tão bem elaborado dos filmes anteriores. A gente falou sobre como os dois primeiros, eles funcionam quase que como narrativas de punição ao Zé do Caixão, né? Ele comete várias barbaridades, é quase como um slasher dessa forma, né? Porque eles são rápidos, eles se desenrolam de um jeito que é bem fácil de seguir. E esse filme aqui, ele é um pouco mais cansativo e ele é um pouco, você se perde um pouco mais, eu acho, porque justamente porque ele traz essas ideias, ele não retoma elas lá na frente, então o filme acaba dando voltas e voltas até chegar no clímax. Então, por mais que ele tenha essa boa roupagem nova, ele consiga se adaptar a novas realidades dessa forma, o personagem do Zé do Caixão e o próprio Mojica tem essa dificuldade. Então, a ideia de culpa vai continuar, os medos do Zé do Caixão vão continuar, essa filosofia deturpada dele vai continuar, mas e a própria natureza provocatória do Zé do Caixão vai continuar, mas a maneira como ele humaniza e ele aprofunda o personagem não vai continuar com a mesma força. Então é um filme que eu diria que ele não é ele não é um fechamento satisfatório para a trilogia canônica do personagem. Por mais que ele seja criativo e inovador em algumas áreas, ele é bem exaustivo e repetitivo em outras. Então, as análises e as críticas que ele faz sobre esse moralismo deturpado são o ponto alto. Tem alguns contornos imagéticos muito fortes, né? A figura do pastor pelo Milian Cortaz é um ótimo personagem. Tem momentos visualmente inspirados, tem uma cena de purgatório que não é tão poderosa quanto a cena do inferno no segundo filme, mas que tem uma certa beleza, né? Que tem uma certa força imagética, né? Mas as melhores ideias do projeto acabam sendo subutilizadas. A crítica social é onde o filme acerta, na maioria dos aspectos, mas na narrativa mesmo é onde ele tem meio que essas fraquezas, essas dificuldades de ter um impacto tão poderoso quanto os dois primeiros. E eu acho que isso meio que reacende aquela pergunta se o Zé do Caixão tá datado, se é algo que deveria ficar presente só nos anos 60, se é algo que dá para funcionar nos dias de hoje ou não, porque como a gente tinha falado no começo, né, o Zé do Caixão tinha passado por muita coisa para estar aqui, né, para estar nesse contexto do Encarnação do Demônio. O Mojica já tinha passado por muita coisa na vida dele, a visão que o público tinha no Mojica já era completamente diferente da visão que o público tinha dele nos anos 60 e 70, né? Então é possível fazer Zé do Caixão nesse novo contexto urbano, mais contemporâneo, ou não é? Será que ele já é datado? Será que é difícil levar ele a sério ou não? E é muito importante também a gente comentar, né, que isso não vai invalidar em nenhum momento tudo que o Mojica já tinha feito na carreira dele, e muito menos tirar esse status de ícone do terror que ele tem aqui no nosso país e lá fora também, né? Então, tipo, é muito interessante a gente pontuar isso, que até mesmo os maiores diretores da história do cinema tiveram seus pequenos deslizes, né? Então, Encarnação do Demônio pode não ser o melhor filme do Mojica e talvez não faça nem jus à própria trilogia canônica, que é tão importante, tem os dois filmes incríveis, né? Logo no começo. E isso não faz com que o personagem nem o Mojica, como diretor, sejam descredibilizados. Isso é apenas uma pessoa que já está fazendo aquilo há muito tempo e que às vezes pode ou não ter tido a mão direito para fazer aquilo. Às vezes, por exemplo,
as coisas que impediam o Mojica de fazer certos ajustes que ele queria, dava mais gás para ele fazer o filme, e aí talvez ele tinha um pouco mais de atenção a certos detalhes que a gente tinha naqueles filmes antigos, que são os primeiros filmes do Zé do Caixão. Então eu acho que isso também é importante da gente frisar, que Encarnação do Demônio pode não ser o melhor filme do Zé do Caixão, mas ainda assim é um filme que tá ali fechando trilogia e que também tá fechando um ciclo, porque não fecha só a trilogia canônica, mas também fecha a história do Zé do Caixão como personagem. Exatamente. Ele fecha a história do Zé do Caixão enquanto personagem, né? O Mojica não vai produzir filmes com o personagem depois desse, mas ao mesmo tempo é um filme que deixa brechas e pontas soltas do que a gente poderia ver caso o Mojica retornasse com o personagem, ou então caso outro cineasta retornasse com o personagem, né? E não é a primeira vez que ele faz isso. Exorcismo Negro já é um filme que tinha pontas soltas, que tinha espaço para aprofundar e para ter sequências, né? Eram literalmente pontas soltas, eram espaços para serem desenvolvidas em sequências, em partes 2, em partes 3, né? E o Encarnação do Demônio tem um pouco disso. O filme termina e o Zé do Caixão provavelmente consegue cumprir a missão de vida dele, que é gerar um filho, né? Inclusive eu acho que o Zé do Caixão provavelmente gerou mais do que um filho ao final desse filme. Ele provavelmente engravidou mais de uma mulher. E então a gente tem esse espaço de que ele conseguiu o que ele queria. Ele agora tem a, entre aspas, semente dele no mundo. E ele tem o filho perfeito dele, entre aspas, no mundo, né? Então, o que aconteceria a partir disso, né? E o fato de que os filmes do Zé do Caixão meio que estão sempre revertendo o final um do outro, também daria esse espaço para aprofundar isso em sequências. Porque o Zé do Caixão morre nesse filme, mas o Zé do Caixão também morre no final do segundo, e ele também morre no final do primeiro. Então eles estão sempre revertendo um pouco esses finais, que é algo muito comum nos filmes de terror, que é o tipo de coisa que a gente sempre espera de ver em um filme de terror, né? O Jason vai morrer em um filme, mas ele vai voltar em outro. Então o Zé do Caixão tem isso. E o Zé do Caixão agora, ao final desse filme, ele com certeza tem filhos, e então seria algo muito interessante de explorar isso, né? E basicamente a linhagem dele existe agora. Ele tem os sucessores dele. Então esse é um campo e é um espaço do personagem que eu acho que nunca foi explorado, que é justamente essa ideia de que ele cumpriu o objetivo dele e agora, sabe? Então o Mojica faz esse filme, ele fecha esse ciclo, ao mesmo tempo que ele deixa ali a abertura para a criação de um novo. E também lembrando que é muito comum essa coisa dos personagens morrerem em todo o filme e depois eles voltarem. E também não precisa ter sentido para eles voltarem. A gente, como telespectador, a gente precisa entender isso. Porque, tipo assim, as pessoas às vezes elas pedem umas certas decisões de filmes de terror que não tem muito sentido você pedir. É igual, por exemplo, como é que a pessoa consegue ser tão burra? Tem um assassino correndo atrás de você, sabe? Você não pode pedir coerência de uma pessoa que tá à beira da morte. E também não pode pedir coerência de um filme de terror, porque o filme de terror, muitas das vezes, não tá nem se levando a sério. Então, é muito legal frisar isso, porque o Zé do Caixão, ele continua trazendo várias coisas, né? Que, na verdade, não só trazendo, mas também inventando e reinventando certas coisas muito características dos filmes de terror, né? E essa coisa do personagem morrer todo final de filme e depois ele voltar no filme seguinte, às vezes, sem ter uma explicação plausível, é a coisa mais comum em filmes de terror. Então, a gente como telespectador, a gente precisa só aceitar e ficar tipo, tipo assim, talvez isso aconteça na vida real? Não. Sei lá, o Jason tá na cova já, completamente decomposto, caiu uma estaca e um raio atingiu ele e ele levantou. Você vai entender isso. Faz sentido? Não, mas você vai entender isso e você vai seguir a história. Então, tudo bem não ter essa lógica, às vezes, por trás do filme, porque a gente tá ali assistindo e a gente tá aceitando. Porque, porra, é um filme de terror. Tipo, a maioria das vezes nada ali vai conseguir ser explicado de forma lógica a partir da nossa vivência, do nosso mundo. Então, também não tem muito por que ficar questionando que um filme de terror, às vezes, não é tão bom, porque as coisas que tá acontecendo com ele não tem tanta coerência. Parece que há um carro chegando aqui. Parece que há um carro chegando. Atenção, dá licença pra imprensa. Doutora Hilda! Doutora Hilda, por favor! Doutora Hilda, fala com a gente! Doutora Hilda! Doutora Hilda, por gentileza! Por gentileza!
O que a senhora tem a dizer à população sobre o seu trabalho? A senhora tem a fórmula da eternidade, doutora? O sangue tem as chaves da vida, não eu, nem Deus. Em nome do obscurantismo, a ignorância e a religião já silenciaram muitas vozes, inclusive no Brasil. A minha não será mais uma! Ora, doutora! E após a encarnação do demônio, o Mojica não fez tantos trabalhos após, ele se envolveu com alguns trabalhos menores, tipo uma animação sobre o Zé do Caixão, uma antologia sobre os grandes diretores do Boca do Lixo, que a gente já comentou várias vezes aqui sobre. E a grande obra assim que ele teve logo após a encarnação do demônio foi o Fábulas Negras, que é uma antologia também, onde ele dirigiu um curta que fala sobre o Saci. Então acaba que ele não tem muitos trabalhos depois do último filme do Zé do Caixão. Ele teve esses pequenos trabalhos que ele fez nesses últimos anos, durante 2000 e pouco, 2010, 2015, por ali, até o momento em que ele acaba falecendo em 2020. Então esses são os últimos trabalhos do Mojica como diretor, e Encarnação do Demônio é o último trabalho que a gente vê dele como o grande Zé do Caixão. Essa é a sua vontade? Por você e por um filho seu? Eu comeria da minha própria carne. Você agora está conosco. Bruno, mais tarde estarei sozinho. Mas agora, preparem meus aposentos. E com isso a gente chega ao fim de mais um episódio do Mojicast, né? Esse é o quinto episódio e a gente vai fazer essa minissérie até o sétimo, né? E esse é o último filme do personagem que a gente aborda. Os próximos episódios eles vão lidar com outros aspectos do Zé do Caixão, outros aspectos do personagem, né? A gente então quer trabalhar um pouco mais a ideia de como o Mojica transformou o Zé do Caixão em um personagem multimediático, né? De como ele conseguiu um certo sucesso e reconhecimento no estrangeiro e a admiração de vários diretores e figuras famosas lá fora, como por exemplo Tim Burton, que é admirador assíduo do Zé do Caixão, né? Então a gente quer trazer um pouco disso, desse impacto que o Zé do Caixão tem no mundo como um todo, tem no gênero de terror como um todo, que vai ser a nossa principal vertente no episódio 6, né? Então eu queria muito agradecer a todo mundo que escutou esse episódio, né? Que vem escutando o Mojicast até agora. Relembrar a vocês que a gente está lá no Instagram como @podmojicast, e essa minissérie é uma produção, uma realização do coletivo Belacqua, que também está no Instagram, né? Se você quiser me seguir no meu Instagram pessoal, é @majortom_42. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, é @dark_daniel18. O Cultural Reset, que é o podcast que eu e o Matheus a gente também está fazendo junto, chegou ao fim nessa última semana. A gente lançou os 8 episódios dessa segunda temporada e entramos no nosso hiato da segunda temporada. Então, se vocês quiserem também ouvir o Cultural Reset, caso que ainda não tenham escutado, é só procurar em qualquer plataforma digital Cultural Reset. E se quiser entrar no Instagram para seguir e saber das novidades do quando vai surgir uma terceira temporada, é só procurar @cultural_reset. E para quem vem seguindo o Mojicast até agora, sabe que eu e Daniel a gente está realizando um curta-metragem de terror e fantasia, né? A gente não gosta só de ver e falar sobre filmes de terror, a gente também gosta de fazer. E recentemente a gente abriu recentemente o projeto teve uma benfeitoria, um financiamento coletivo que chegou ao fim, e a gente continua aceitando doações por meio de Pix, né? Então, se você quiser saber mais sobre o filme, ele tá no Instagram como @olimiardameia-noite, né? A gente tá postando regularmente, a gente vai postar sempre novidades a respeito da produção, que vai ser rodada no segundo semestre desse ano, vai ser rodada daqui a alguns meses. Então, para quem tiver curiosidade, para quem gostar de filmes de terror brasileiro, filmes de fantasia, tiver interesse em ver uma produção que é majoritariamente independente
realizada por universitários, por estudantes de cinema, de produção cultural. Vai ser muito bom ter vocês lá acompanhando a gente, porque nós vamos estrear o filme, depois que ele estiver gravado, a gente vai fazer uma estreia e exibição dele no YouTube, né? Então, com isso, a gente chega ao fim desse episódio no Mojicast. Na próxima quinta-feira tem mais. E queria muito agradecer a todos novamente. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio e tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. De um lado, a beleza, a perfeição, o bem. De outro, o mal, o caos, a destruição. No polo de tensão, no entanto, reside o não dito, a essência. Ali respira a criação, o desconhecido, o mistério, o instinto e o terror. Elementos da terceira força. Espaço do sonho e do pesadelo. Os domínios de minha imortalidade. Aqui reinarei eternamente. Para além do bem e do mal! Governo do Estado do Rio de Janeiro. Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, apresenta.